Bom, agora a gente está cada vez mais se aproximando do final do relatório do Freud para Viena, né, da bolsa dele, e aí a gente vai tomando conhecimento do que ele aprendeu com Charcot. É a última hora que ele fala da estada com Charcot antes de começar a explicar a passagem dele por Berlim. Mas antes, eu acho interessante, se vocês tiverem vontade, existe um filme, no YouTube vocês encontram, é um filme alemão, Bernadette de Lourdes, Bernadette von Lourdes. É a história do aparecimento da Nossa Senhora de Lourdes. E ali vocês vão ver, vai ter um bom pedaço da clínica do Charcot, aparecendo e uma pessoa fazendo o papel de Charcot, etc. Por quê? Porque Freud, quando diz que não tem fins místicos, né, no parágrafo que a gente leu, eu chamei a atenção sobre isso. O que aconteceu? No século XIX, em 1830, apareceu Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa em Paris. Em 1858, apareceu Nossa Senhora em Lourdes. Em 1846, apareceu Nossa Senhora em La Salette. Sem contar outras aparições de Nossa Senhora, mas aí fora da França. Muito bem. Então, foi um século de muitas aparições. Então, não só vocês tinham o espiritismo aparecendo, e o Allan Kardec não se chamava Allan Kardec. Allan Kardec é um pseudônimo. Allan Kardec era um educador, foi aluno do Pestalozzi, foi estudar com Pestalozzi na Suíça. Era completamente descrente daquelas tais de mesas girantes, de espírito falante, de nada disso, e acabou tendo que se defrontar com os fenômenos estranhíssimos, né, que estavam acontecendo e que ele não tinha como negar. E aí ele acaba se dedicando a essa pesquisa. Do lado da Igreja Católica, tinha as aparições de Nossa Senhora nessa época muito frequentes. E é claro que cada vez que Nossa Senhora aparecia, a criatura que tinha visto Nossa Senhora sofria com aquilo, porque não era para ver Nossa Senhora. E os que de fato viam Nossa Senhora queriam qualquer coisa menos o fato de terem visto Nossa Senhora, porque por mais encantador que fosse a visão de Nossa Senhora, era muito sofrido, porque a Igreja Católica vinha em cima, porque não era crível aquilo, porque os governos se incomodavam, etc. Então, foi um período muito turbulento. E esse filme que fala da aparição da Nossa Senhora, que é esse filme alemão, falei, ele é interessante porque acontece que um dos médicos que trabalhava com o Charcot, um tal de Henri, que é personagem do filme, esse homem tinha uma noiva que era uma menina rica, única filha de um senhor La Fontaine. E essa menina, ele era o noivo, mas todo materialista, não queria usar aliança, não queria casar na Igreja Católica, não queria isso, não queria aquilo. E tudo da vanguarda da época. E estudava, trabalhava com Charcot. E aparece por isso, aparece como é que era a vida lá no Charcot. Vale a pena vocês verem a preocupação do Charcot com a questão da ciência. E não deixar que a questão se havia ou não havia milagres, se havia ou não havia aparições de espíritos, se havia ou não havia manifestações de espíritos, não entrasse ali naquele lugar onde ele estava trabalhando, na Salpêtrière. Ali o assunto, ainda não existia esse termo, né? Manifestações psíquicas, fenômenos psíquicos, mas eram fenômenos de uma ordem
inexplicável pelo domínio do corpo físico, do bios, pelo domínio da neuropatologia, mas Charcot não deixava que ali as pessoas tratassem das questões espirituais, místicas. Ali a alma era a psique, a alma mortal, que operava de fato coisas, né? Ele nem falava na psique. Mas é interessante vocês verem como é que era, como é que a pessoa aparecia na cena paralítica, completamente paralítica. E pelo circuito nervoso que eles conheciam, a paralisia tinha que ter pego tal e tal circuito, tinha que ter feito, acontecido e tal. Chega a moça numa cadeira de roda paralisada. E aí o rapaz, o médico incumbido de fazer a hipnose, põe um reloginho e começa a hipnotizar a moça. A moça, uma vez hipnotizada, o Charcot fala com ela e tudo que ela não podia fazer, ela faz. Ela se levanta, ela está desperta, falando. O que não tem, está desligada, é a barreira da censura e, portanto, ela aí, o corpo, como está normal, não funciona. Então, vocês percebem nessa hora a preocupação do Charcot com a ciência. Porque um dos médicos, que não é esse que hipnotiza, um que faz parte do grupo dele, dos alunos dele, dos discípulos dele, ele está noivo dessa moça, que eu já falei, filha de um senhor, La Fontaine, Mademoiselle La Fontaine. Nas vésperas do casamento, ela justamente aparece tísica, né, com a tuberculose, já muito avançada. Então, a situação está tão grave que ela é mandada lá para os Pirineus para se tratar, porque naquela época tratava a tuberculose em lugares frios. Aqui no Brasil, por exemplo, Campos do Jordão era um lugar para isso. E aí ela vai no caminho, ela para em Lourdes, num hotelzinho, e Lourdes está tendo uma efervescência danada. Por quê? Porque a Nossa Senhora tinha aparecido e ela fez algumas aparições, e cada aparição ela pedia a Bernadette uma coisa. Uma das coisas que ela pediu foi que a Bernadette cavasse a terra, porque ia sair uma fonte. E ela precisava que saísse essa fonte. A Bernadette começa a cavar a terra. E realmente aparece a fonte ali. E esta fonte tem uma água que produz milagres. E essa moça que está lá no hotelzinho, de parada para continuar até chegar ao sanatório, vai o noivo, que trabalhava com Charcot, vai o pai dela, vai acompanhada do pai, do noivo, na carruagem. E aí ela ouve dizer que tem uma tal água milagrosa que está curando. E aí ela pede ao noivo. O noivo é descrente. Mas aí, tipo assim, não vou perder nada com isso. Ele acaba vendo a situação da menina cada vez pior. Ele vai lá e busca água. E a menina toma água. E a menina se recupera. E ele tinha conseguido, numa oportunidade, dar uma carona para a própria Bernadette, que estava sendo vítima de um monte de gente que queria chegar perto dela, porque considerava ela uma pessoa milagrosa. E aí ela estava fugindo dessas pessoas, e ele está passando de carruagem justamente com a noiva. E o pai da noiva, ele já sabia da existência dela, bota ela dentro da... E ela, quando vê a Mademoiselle La Fontaine, ainda noiva dele, passando mal, ela diz que ela vai rezar para que essas moças se curem. Então, não fica claro para ele se foi um milagre por causa da água ou se foi um milagre pela oração da Bernadette. Ele fica completamente siderado com aquilo, volta para Paris,
já casado, depois deu tudo certo, a mulher ficou boa e tal, e aí ele começa a dar a aula que tinha que dar, e aí ele dá a aula, e aí ele começa a dizer que a cura da mulher dele é uma cura de uma outra natureza. O Charcot corta, e já, aqui não é lugar para isso. E aí diz para ele, você quer ver milagre? E é nessa hora que o Charcot chama a tal, manda vir a paciente paralítica, hipnotizada, faz a mulher andar. E aí quando ele faz assim, a mulher acorda do sono hipnótico e aí de novo cai paralisada no chão. Essa cena vale a pena vocês verem, porque é uma maneira de ver como é que é esse mundo onde o Freud esteve, justamente no período em que o Freud esteve. Freud esteve em 1885. Charcot conviveu com isso antes. Esse efeito do milagre, antes, esse problema de ter que excluir, né? Mas é com esse professor Charcot que Freud vai interagir, vai ter proximidade, vai virar o tradutor do Charcot, e o Charcot vai fazer questão de marcar que, olha só, a espiritualidade por conta da espiritualidade, a crença por conta da crença, o milagre por conta do milagre. Aqui, de fato, a gente está trabalhando com uma coisa impalpável. Eu não tenho como ver essa coisa que faz com que a histérica se comporte dessas maneiras. São várias maneiras, né? Paralisia, atrofia, já descrevi isso tudo para vocês. Não tem. Mas uma coisa é certa, não é nem coisa espiritual, nem é coisa de milagre, não. É uma coisa, um fenômeno de uma outra natureza. E é isso que eu estou pesquisando. E é aí Freud vai dizer que ele chega a ver que é por causa de algum trauma. Então, estamos nos aproximando, então, da questão do psiquismo. O psiquismo não tem nada a ver com a espiritualidade. A espiritualidade existe. Quem de nós que tem clínica que já não tratou de um monte de médium? Médio de efeito físico, médio clareaudiente, médio clarividente. Ele está maluco? Não, ele tem essa facilidade ou essa marca. E ele vai falar disso como se ele falasse, ontem fui à feira, ele vai falar, eu vi tal coisa, mas ele não é uma alucinação, não é nada disso, né? O milagre aconteceu, foi super estudadas, montes de Nossa Senhoras, milhares de milagres, né? Nossa Senhora de Fátima, e mais tarde, né, avisando que, né, na véspera do Império Russo se arrebentar, que se os russos não mudassem, né, se não virassem o jeito deles, né, que a coisa ia ficar muito mal para o mundo inteiro. E isso poucos dias antes de arrebentar a Revolução Russa. Quer dizer, então, as coisas aconteciam. O Charcot não queria saber disso ali. Ali era um lugar dedicado à ciência. Então, o último pedaço que o Freud vai falar, ele fala do Charcot, da permanência com o Charcot, ele diz: neste relatório dediquei um espaço considerável para os fenômenos da histeria e do hipnotismo, porque tive que abordar aquilo que era totalmente novo e constituiu o objeto dos estudos particulares de Charcot. Ou seja, não era espiritualidade, não era milagre. Era uma outra coisa totalmente nova que estava acontecendo. Referindo-me menos às doenças orgânicas do sistema nervoso, não gostaria que se supusesse que vi pouco ou nada a respeito delas,
porque ele viu outras doenças que eram de sistema nervoso lá no Charcot. Mencionarei apenas alguns dos casos sobremodo interessantes em meio à riqueza do notável material apresentado. Quer dizer, viu muito caso de neurologia? Viu, mas viu esses efeitos de histeria que não passavam pela neurologia. Por exemplo, tais eram as formas de atrofia muscular hereditária, recentemente descritas pelo Dr. Pierre Marie. Embora estas não sejam mais incluídas entre as doenças do sistema nervoso, ainda estão sob os cuidados dos neuropatologistas. Bom, e vão ficar por conta da neurologia mesmo. Devo mencionar também os casos da doença de Meniere, de esclerose múltipla, de TABs dorsalis, de todas as suas complicações, particularmente acompanhada da doença das articulações descrita por Charcot, da epilepsia parcial e de outras formas de doença que vão completar o acervo de material das clínicas e dos departamentos de ambulatórios de doenças nervosas. Repara que ainda chamavam doenças nervosas. Entre as doenças funcionais, exceto a histeria, a coreia e as diversas formas de tiques, por exemplo, a doença de Gilles-Latourette, estavam recebendo atenção especial durante a época em que frequentei aquele serviço. Quer dizer, a histeria era uma doença funcional? Era, mas não era funcional em termos do órgão. Era funcional de não deixar funcionar. Era uma exceção. E isso foi o que interessou o Freud. Quando tomei conhecimento de que Charcot tensionava publicar uma nova coleção de suas conferências, ofereci-me para fazer uma tradução alemã da coleção. E graças à sua compreensão, entrei em contato pessoal mais próximo com o professor Charcot e pude prolongar minha estada em Paris, além do período coberto por minha bolsa de estudos. Essa tradução está publicada em Viena, no maio do corrente ano, mas não é verdade, acabou atrasando e foi publicada um pouco mais tarde, uns anos mais tarde. Um ano mais tarde. De qualquer maneira, era para vocês... e por fim, ele diz, por fim, devo mencionar o professor Ranvier, do Collège de France, se revelou extremamente gentil ao mostrar-me suas excelentes preparações de células nervosas e de neurologia. Quer dizer, Freud bota no relatório que viu doença de neurologia, sim, de neuropatologia, sim, viu doença que era doença mesmo, mas viu essas manifestações dadas pela histeria e que não tinha, você não encontrava na neurologia, na neuropatologia, uma explicação. E foi a partir do Charcot hipnotizando e fazendo com que aquilo não se confundisse com milagres, nem com questões espirituais. E até hoje, os religiosos da Igreja Católica e os religiosos, chefes de grupos espíritas, quando identificam um problema psicológico numa pessoa, num fiel, eles não fazem confusão. Nem os católicos vão mandar fazer um exorcismo, nem os espíritas vão achar que é um problema com a espiritualidade. Os dois grupos trabalham associados a psiquiatras, a psicólogos. O próprio Papa Francisco atual fez análise por volta de 41 anos de idade, portanto já estava um padre, já estava, não sei nem em que cargo da Igreja Católica,
quando sentiu necessidade de se analisar. Não fez confusão, não rezou pedindo socorro, nem foi pedir ajuda ao confessor dele. Foi a uma psicanalista na Argentina. Aliás, o povo argentino se analisa. Então, não pode fazer confusão. O que é da área psi é da área psi. O que não é da área psi não é da área psi. Charcot, além de se esforçar para dar conta do fenômeno histérico, também se esforçou para mostrar que aquilo não era uma questão de espiritualidade, que aquilo não era uma questão de milagre. Fazer uma pessoa sob hipnose, sono hipnótico, andar, se mexer, sair da atrofia, desentortar o olho, fazer qualquer coisa. Não tinha milagre aí. Era hipnose, era uma técnica que ele estava usando para fazer isso. E também não era um problema espiritual, era um problema psíquico. Ainda não está esse termo aqui. É uma doença nervosa. É uma doença nervosa e cede se usar, né? Ele usava a técnica chamada hipnose, tá? Bom, agora a gente vai no final ver a estada em Berlim, que é nada, vocês vão entender, não tinha como estar em Berlim, né? Não tinha mesmo, porque ali ninguém se dava o trabalho de pesquisar essa coisa que não era visível, mas que agia, que fazia o corpo alterar tudo. Então, era melhor deixar como estava. Assim funcionava o Império Austro-Húngaro. Por isso, a importância de Charcot para os fins do que a ciência pôde avançar nessa pesquisa. Ela não confundiu nem com milagre, nem com manifestação da espiritualidade de uma pessoa. Tá bom? Um beijo para vocês.